Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de uma grandeza física chamada de aceleração. Até então, a gente estava vendo sobre o movimento retilíneo uniforme, que nada mais é que um movimento de um determinado móvel, um carro, por exemplo, que se move em linha reta de maneira uniforme. Dizer que ele se movimenta de maneira uniforme significa que a sua velocidade ela é constante ao longo de todo o percurso, ao longo de todo o tempo. No entanto, a partir do momento em que essa velocidade começa a variar, ou seja, ela se modifica ao longo do percurso, eu deixo de estudar o movimento retilíneo uniforme. E aí, se a velocidade ela deixa de ser constante, significa que agora eu tenho uma aceleração. A aceleração é uma grandeza que permite com que um corpo ele altere a sua velocidade ao longo do tempo. Pensa comigo, por exemplo, o carro. O carro, quando eu aperto o acelerador, o carro ele se movimenta mais rapidamente. Então, uma velocidade que antes, por exemplo, era 40 quilômetros por hora, agora passa a ser de 45, 50, 60, certo? E quando eu aperto o freio, fisicamente eu também estou me referindo à aceleração, porque o fato de frear o carro está relacionado com variar a velocidade. Uma velocidade que antes era de 40, ela passa a ser 35, 20 quilômetros por hora. Então, sempre que eu vario a minha velocidade, ela deixa de ser constante, então ela não é constante, ela sofre uma variação, e se ela sofre uma variação, essa aceleração ela poderá ser ou positiva ou negativa. E aí sobre isso já já a gente vê. Mas já adianto para vocês que uma aceleração positiva é quando eu aumento a velocidade ao longo do percurso. E uma aceleração negativa é o contrário, é quando eu diminuo a velocidade do corpo ao longo do percurso. Então, no primeiro, eu estou apertando o acelerador do carro, e no segundo, eu estou freando, ok? Então, isso que caracteriza. Bom, é possível eu calcular essa aceleração. Para eu calcular a aceleração de um determinado corpo, basta utilizar essa fórmula que eu estou apresentando aqui para vocês. Antes, a gente viu que velocidade nada mais é o quanto eu percorro dividido por quanto tempo passou, certo? A aceleração, ela é bem parecida. Só que aí, no caso, significa o quanto que a minha velocidade variou, dividido por quanto tempo passou. Então, ΔV dividido por ΔT, ok? Olha só, esse ΔV, como nós vimos em aulas passadas, esse delta representa variação. E sempre vai ser alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Se essa alguma coisa for a velocidade, então ΔV nada mais é do que a velocidade final menos a velocidade inicial. Por isso que eu escrevi isso aqui. Agora, ΔT é a mesma coisa. Delta representa variação. Se é variação do tempo, então é tempo final menos tempo inicial. Então, essa é a fórmula que a gente utiliza para poder calcular a aceleração de um determinado objeto. Bom, para eu saber se um carro, por exemplo, ele é potente ou não, uma das coisas que eu posso analisar é o quanto que ele acelera ao longo de um determinado tempo. E com isso eu posso comparar um carro com outro. Então, nessas duas tabelas aqui, eu tenho as velocidades, no caso da tabela 1, eu tenho as velocidades de um carro 1 conforme vai passando o tempo. E na tabela 2 eu tenho a mesma coisa, a velocidade do carro 2 conforme vai passando o tempo.
E observa que esse tempo está indo de 2 em 2. E observa que a velocidade está variando. Olha só, a cada 2 segundos, a velocidade ela está variando 6 metros por segundo. E já para o carro 2, a cada 2 segundos, a variação da velocidade é 4 metros por segundo. Então, se eu fosse analisar qual carro é melhor, eu poderia dizer que o carro 2 ele é melhor, porque no mesmo período de tempo, o carro 1, falei o contrário, né? Eu posso dizer que o carro 1 é melhor. Por qual motivo que o carro 1 é melhor? Porque no mesmo período de tempo, ou seja, 2 segundos, o carro 1 ele desenvolve uma variação de velocidade maior. Ele acelera mais rapidamente. E aí, se eu fosse calcular a aceleração é o quanto variou a cada 1 segundo. E aí, posso utilizar a fórmula, ou então posso simplesmente pensar. Olha só, se o carro 1 variou 6 metros por segundo a cada 2 segundos, então em 1 segundo ele variou 3, porque foi de 3 em 3. Mas vamos calcular isso, ó, para o carro 1. Deixa eu apagar isso, que fica mais fácil. Para o carro 1, a aceleração nada mais é do que fazer ΔV sobre ΔT. Então, vou pegar a velocidade final menos a velocidade inicial. Velocidade final é aquela que aparece por último, e a inicial que aparece primeiro. Então, seria 30 menos zero. Poderia pegar qualquer outro valor, mas eu acho melhor pegar os últimos iniciais. E o tempo final inicial é aqueles correspondentes às velocidades que eu peguei. Então, o tempo final é o tempo correspondente à velocidade final, que no caso é 10 segundos. E o tempo inicial é aquele correspondente ao tempo inicial, que é zero. Então, 30 menos zero dá 30, 10 menos zero dá 10. Então, 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, para o carro 2, a aceleração ela é calculada da mesma maneira, só que são valores diferentes. Então, a velocidade final, velocidade inicial. A final é 20, a inicial é 0. Tempo final é aquele correspondente à velocidade final, que é 10. Tempo inicial é aquele correspondente à velocidade inicial, que é 0. 20 menos 0, 20. 10 menos 0, 10. 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é a unidade de medida de aceleração e é a unidade de medida padrão. Na maioria das vezes a gente vai estar utilizando ela. Existem outras, no entanto, essa é padronizada. Então, sempre quando a gente for fazer um exercício, a gente tem que deixar a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos, para que dessa forma a aceleração fique em metros por segundo ao quadrado, ok? Então, analisa comigo, ó, o carro 3 realmente ele é melhor, porque ele varia a sua velocidade 3 metros por segundo a cada 1 segundo. Enquanto que o carro 2, ele varia a sua velocidade 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Isso significa que se eu fosse montar essa tabela de 1 em 1 segundo, então seria basicamente, ó, 0, 3, passou 1 segundo, variou 3 metros por segundo, passou mais 1 segundo, ou seja, no tempo 2, a velocidade seria 6, passado mais 1 segundo, ou seja, tempo igual a 3, a velocidade seria 6 mais 3, que é 9, e assim por diante. Ok? Se eu fosse montar a tabelinha para o carro 2, considerando o tempo de 1 em 1, então inicialmente seria 0, o tempo inicial, né? Aí, passado 1 segundo, a aceleração, a velocidade variou 2 metros por segundo. A velocidade era 0, agora ela passa a ser 2.
Passado mais um segundo, ou seja, quando o tempo é 2, a velocidade é 4. Passado mais um segundo, ou seja, quando o tempo é 3, a velocidade vai ser 6. E assim por diante. Então, isso que significa a aceleração. É o quanto que a minha velocidade varia ao longo do tempo. Se eu tenho um valor e quero saber o quanto que está variando, é só eu ir de 1 em 1 segundo que eu consigo. Por exemplo, uma velocidade de 40 metros por segundo ao quadrado significa que o corpo, a cada 1 segundo, varia sua velocidade em 40 metros por segundo. Então, se inicialmente a velocidade é 0, após 1 segundo é 40. Após 2 segundos, 80. E assim por diante. Beleza? Então, ok. Bom, dando continuidade, aí vamos para os sinais da aceleração, que é uma coisa que eu tinha falado recentemente, bem no comecinho da aula. Ó, a aceleração, ela tem sinais. Ela pode ser positiva ou negativa. Ela vai ser positiva quando o corpo estiver acelerando. Se ele está acelerando, a velocidade está aumentando ao longo do tempo. E ela vai ser negativa quando o corpo estiver freando, quando o carro, por exemplo, estiver freando. Se ele freia, a velocidade vai ser cada vez menor ao longo do tempo, certo? O movimento ele pode ser classificado em acelerado ou retardado, e aí essa classificação vem dos sinais da velocidade e da aceleração. Então, nós vimos que a aceleração ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Okay? E da mesma forma, a velocidade ela pode ser positiva ou negativa. Em aulas passadas, eu falei para você que uma velocidade é positiva quando o movimento ocorre no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. Ou seja, o corpo está andando para frente, no sentido em que a reta numérica cresce, que os números crescem, ok? Então, sempre que o corpo está andando para frente, a velocidade é positiva. E da mesma forma, um corpo, ele tem a velocidade negativa quando ele está andando para trás, ou seja, no sentido oposto da trajetória. Então, se ele anda para frente, velocidade positiva, se ele anda para trás, velocidade negativa. Para eu caracterizar o movimento em acelerado ou retardado, eu vou olhar os sinais da aceleração e das velocidades. Se a aceleração e a velocidade possuem o mesmo sinal, ou seja, os dois são positivos ou os dois são negativos, então eu tenho um movimento acelerado. No entanto, o movimento é retardado quando a aceleração e a velocidade têm sinais opostos. Ou seja, um é positivo, o outro tem que ser negativo. Um é negativo, o outro é positivo. Sempre assim, ok? Então, isso que caracteriza o movimento acelerado ou retardado. Ok? Fechou? Agora, os exercícios. Como que funcionam os exercícios? Assim como os exercícios é a aplicação de fórmula. A fórmula que a gente viu da aceleração é que a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade ao longo do tempo. E ainda eu posso escrever que essa variação nada mais é do que velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Aí você vai ler o exercício, vai ver o que você possui de dados e vai substituir nessas fórmulas. O detalhe é que, como eu falei para vocês, a unidade de medida de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Com base nisso, significa que a velocidade tem que estar em metros por segundo e o tempo tem que estar em segundos. Então, se o exercício fornecer os dados
e a velocidade não estiver em metros por segundo, tem que transformar. Se o tempo não estiver em segundos, tem que transformar, ok? A número 1 é isso que acontece. Olha só, um automóvel estava em movimento com uma velocidade de 36 km por hora e aumenta sua velocidade para 72 km por hora em 5 segundos. Determine a aceleração escalar média desse móvel. Então, olha só, as velocidades estão em quilômetros por hora, então tem que transformar. Como que eu faço transformação de quilômetros por hora para metro por segundo? Basta dividir por 3,6. Então, se eu quero transformar 36 km por hora em metros por segundo, eu pego 36 e divido por 3,6, ok? E substituir na fórmula normalmente. Um detalhe importante é que, olha só, eu tenho a velocidade inicial e final, mas ele me deu só um valor de tempo. Esses 5 segundos, ele fala que o movimento ocorre em 5 segundos. Então, ele já está me dando o valor do ΔT logo de primeira. Então, para resolver esse exercício, basta substituir os valores das velocidades, velocidade final e inicial, e o tempo é o próprio ΔT. Não precisa subtrair nada, porque ele já está te dando o tempo total percorrido, ok? Número 2. No número 2, ok, aqui. No número 2, ele fala o seguinte: um corpo parte do repouso e atinge a velocidade de 15 metros por segundo ao final de 3 segundos. Qual sua aceleração? Detalhe: toda vez que ele fala em repouso, significa que a velocidade inicial daquele corpo é zero e que o tempo inicial também é zero, ok? Sempre, sempre, sempre. Falou em repouso é porque ele está parado. Se ele está parado, a velocidade inicial é zero e o tempo também é zero. Ainda não começou a cronometrar o tempo. Beleza? Ó, um carro num declive atingiu a temperatura de 8 metros por segundo, tendo acelerado 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando que ele partiu do repouso, ou seja, velocidade inicial igual a zero e tempo inicial igual a zero, em quanto tempo ele alcançou essa velocidade? Então, ele quer saber o tempo final. Olha, ele te forneceu o valor da aceleração, te forneceu o valor das duas velocidades, velocidade final é zero, velocidade inicial, opa, falei errado, velocidade final é 8, velocidade inicial zero, e ele te forneceu também o tempo inicial, porque ele diz que é repouso, então o tempo inicial é zero, e quer saber o tempo final. Lembrando que qualquer número subtraído de zero vai dar ele mesmo. Então, aqui, basta você escrever TF, tempo final. Ok? Número 4. Número 4. Um corpo partindo do repouso. Ok. Acelera 2 metros por segundo. Então, te deu aceleração. Qual a velocidade após 3 segundos? Então, ele te deu o tempo final, que é 3 segundos, tempo inicial, velocidade inicial, aceleração. E ele quer saber a velocidade final. Certo? Esses são os exercícios. E aí, qualquer dúvida pode estar me procurando. Pessoal, é isso por hoje. Façam os exercícios e estou aí para qualquer coisa. Até mais.